Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Márcia Conceição da Marcenarévolo e eu estou concorrendo aqui pelo território de Lagarto, em Sergipe. Bom, a primeira pergunta fala sobre qual é a importância, né, da minha proposta cultural. A proposta cultural que eu fiz, ela trabalha em duas vertentes que eu acredito serem muito importantes para o território. O primeiro é o reconhecimento e a valorização de movimentos culturais que já existiram e que ainda existem aqui no território, e reconhecendo essas pessoas como mestres, como pessoas inovadoras que abriram caminhos e que têm um conhecimento e uma sabedoria nessa trajetória. E a segunda questão é a formação de público. Bom, a ideia é que nas oficinas e nos workshops a gente tem um encontro dessas duas gerações, de uma geração nova de talentos que se vem mostrando nos movimentos estudantis, nas escolas, né, no YouTube, no Instagram. E esse pessoal tem acesso, então, a os mestres da região, a os detentores de cultura e de uma trajetória na área cultural aqui da região, para que nesse encontro se faça uma troca e uma valorização que ajuda depois na formação de público para os muitos eventos que vão surgindo aí com a chegada da LPG e da Aldir Blanc aqui no território. A segunda pergunta fala sobre o meu potencial de articulação e mobilização no território. Bom, eu trabalhei muitos anos na iniciativa pública, né? Muitos anos eu fui agente do outro lado. Eu trabalhei em Secretaria de Cultura, trabalhei no IFAM, mas depois eu saí e fui para a ONG Saúde, na qual eu colaborei e coordenei o Ponto de Cultura Circulando, e depois o projeto Frutos da Ilha, que foi financiado pela Petrobras Cultural. E nesses dois projetos a ideia era agregar, né? A minha ideia sempre é de agregar. Eu vou até as pessoas e eu vou sempre tentando com um olhar de valorização e de respeito ao que já vem sendo feito, né? Então você vai através de uma pessoa que já articula uma coisa aqui, um artista plástico que já dá aula ali sozinho, e a ideia foi sempre agregar, né? Dentro desses dois projetos, a ideia foi agregar pessoas que já faziam coisas independentes e sem incentivo e sem financiamento ao projeto. Então, essa é a minha ideia de articulação. Aqui em Lagarto, desde que eu cheguei, eu tenho tentado me encontrar com todas as pessoas que estão fazendo alguma coisa na zona cultural. Eu moro aqui há 5 anos. E aí, né, tive contato com o pessoal jovem por conta de escolas. Eu tive contato agora com vários outros mestres da zona rural, porque eu estou no Movimento Popular de Saúde, o MOPS, né, que apesar de ser da saúde, agrega muitas pessoas da área cultural, né, porque a gente tem a zona rural aqui com bezedeiras, rezadeiras, são entendidas pela saúde, mas também são entendidas como agentes culturais. E esse tem sido o meu lugar de conversa, de troca e de respeito e valorização do que já existe no território, para aí, a partir disso, começar a construir algo maior e mais visível. Na pergunta 3, vocês perguntam sobre a dinâmica cultural do território. Bom, Lagarto em específico, mas a região como um todo, Tobias Barreto, Simão, Dias, Salgado, sempre foi uma região de muita efervescência cultural. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 10, 20 anos atrás, a gente teve um grande aporte, um grande incentivo cultural, através dos editais que surgiram nos primeiros governos do Lula, e aí muita coisa fomentou-se, né? Então tinha muitos grupos de teatro, aqui é um celeiro de grupos de teatro, a área de grupos de música, principalmente do rock, e os grupos folclóricos, que nunca deixaram de existir, ainda se movimentam até hoje, e grupos de dança. Muitos deles, hoje em dia, os grupos não existem mais, as organizações. Mas os mestres, as pessoas que faziam parte desses lugares, ainda estão em ativa, tentando fazer uma coisa aqui e outra lá, principalmente porque muitos deles são professores da rede pública de educação. Então, ainda tem uma dinâmica cultural interessante, tem uma tentativa por parte de muitos jovens de tentar trazer eventos, de tentar reafirmar-se nesse lugar de celeiro cultural que Lagarto e a região sempre teve, principalmente mostrando suas questões culturais da zona rural, né? E na pergunta 4, vocês me perguntam o que motivou a concorrer ao edital, qual a disponibilidade para atuar como agente territorial. Bom, eu acredito muito na disseminação da cultura através de cada território, dos microterritórios, foi isso que me motivou a participar desse edital em específico, e eu tenho total disponibilidade, né? Estou neste momento sem nenhum vínculo empregatício maior, e eu tenho muito desejo de colaborar para essa nova fase da cultura brasileira. Então é isso, muito obrigada.